Olá, Ricardo, como é que você está, meu caro? Seja bem-vindo, participando aqui do nosso evento. E, cara, falar de autos, né? É meio que chover no molhado. Todo mundo conhece a Autos, cara. Eu já fui seu cliente, fui, voltei, adoro aí os produtos, o atendimento que você dá. Então, a gente queria um pouquinho que você falasse quem é o Ricardo hoje, né? Dentro da estrutura da Autos e principalmente alguma coisa que vocês estão fazendo de legal que a maioria das pessoas não sabe. Então, fala um pouquinho aí para a gente desse momento da Autos, por favor. Boa noite todo mundo que está assistindo aí. Primeiro, Robson, Rafael, Fábio, parabéns pela iniciativa. A gente já teve a oportunidade de conversar um pouco a respeito de inovação e transformação, e eu acho que hoje já é uma questão de sobrevivência, né? A gente falou disso, é um assunto importante, mas ele não é tão complexo, e a ideia desse bate-papo aqui é justamente trazer essa simplicidade para que todos consigam entender e evoluir seus negócios, porque os nossos clientes estão evoluindo. Então a gente precisa acompanhá-los no mesmo ritmo. E aí, para falar da Autos, você bem colocou, eu acho uma oportunidade muito boa, porque todo mundo imagina um negócio extremamente tradicional, um negócio que só vende carro, e na realidade existe muita coisa dentro do nosso negócio. A gente tem vários negócios dentro de uma concessionária. A gente tem a parte de mecânica, de oficina, a gente tem uma parte de peças que é bem significativo, que é um dos grandes pontos de chave de transformação digital, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A gente tem a questão de veículos novos e veículos usados. Então a gente tem vários negócios dentro de uma concessionária. E aí, para falar um pouquinho da Autos e falar de inovação de hoje, eu preciso traçar uma cronologia. Eu vou acelerar ela um pouco para a gente chegar nos dias de hoje, mas nós somos uma empresa de 75 anos, eu sou a quarta geração, então inovação está no nosso sangue. É praticamente impossível uma empresa chegar na quarta geração. Apenas 3% das empresas no Brasil conseguem esse feito, então a gente só chegou aos 75 anos de empresa inovando. Então faz parte continuar inovando. A gente brinca aqui que a gente está rumo aos 100 anos, então a gente precisa inovar para que esses 100 anos cheguem. Então a gente veio inovando durante todos esses anos, e aí, acelerando um pouco a cronologia e o crescimento do nosso grupo, aproximadamente 5 anos a gente começou o nosso programa de transformação digital, que foi justamente com o Rafael da Nepo, onde a gente partiu de um problema que a gente tinha, que era tratar os nossos clientes sobre os vários canais digitais que eles entravam. E aí, pela uma ferramenta de Omnichannel que o Rafael da Nepo tem, e a gente usa o TM2 dele, até brinco com ele, você foi o cara que apertou o interruptor aqui dentro para que a gente começasse a pensar e falar um pouco de transformação digital. Então tem uns 3, 4 anos mais ou menos que a gente já usa a plataforma dele, que nada mais é do que atender o cliente em um lugar só, independente do canal digital que ele venha, seja do WhatsApp, um Facebook Messenger. Então a gente ganhou bastante produtividade e grau de atendimento. Tanto é que recentemente a gente foi reconhecido pela montadora como a melhor concessionária em atendimento digital do Brasil. Então, com NPS de 89, todos os nossos 89% dos nossos clientes aprovam o nosso atendimento digital. E a gente começou com o Rafa, né? Lá naquele tempo, e foi onde a gente startou a importância de discutir sobre inovação. E aí, dentre várias atitudes que a gente tomou, em 2019, mais ou menos, a gente resolveu acreditar de fato, porque transformação
digital, inovação, é muito mais uma questão de cultura. A gente fala que é questão de ótica e não de fibra ótica. Então, tem que estar dentro da empresa, tem que estar dentro da cultura para que as pessoas se questionem. Porque a inovação nada mais é do que uma nova caixa de ferramentas para resolver problemas que todas as empresas têm. Então é importante que você se questione. O jeito que eu faço há 10 anos é esse mesmo, a resolução dos nossos problemas é esse mesmo, e provavelmente já existe alguma solução nova para resolver problemas antigos. E aí, em 2019, a gente entrou de cabeça no mercado online de autopeças. Hoje, eu não sei se todos sabem, 15% aproximadamente de tudo que se vende no Mercado Livre tem uma relação com automóvel. O brasileiro é um apaixonado por automóvel e a pandemia, obviamente, assim como os outros negócios, ela acelerou essa tendência. As pessoas deixaram um pouco de trocar de carro, as montadoras diminuíram um pouco a produção, mas o consumo de pneu, de pastilha, um acessório, um cuidado com o carro, ele não parou. Tanto é que na pandemia, versus o que a gente tinha no início dela, nosso faturamento desse canal online aumentou 4 vezes. Então, hoje, mais ou menos, aproximadamente 20%, tem meses que até um pouco mais, aproximadamente 20% de tudo que a gente fatura hoje dentro do nosso negócio de peças, ele é vendido por um canal online. Grande parte no Mercado Livre, hoje dentro de uma estrutura da montadora, porque o cliente compra da Chevrolet, mas a gente é o entregador, a gente que prepara, a gente que atende. A Autos é a maior vendedora de peças online do Brasil no Mercado Livre. Então, como eu te disse, eu acho super importante essa oportunidade, porque as pessoas não têm noção, talvez, o que acontece internamente dentro de um mercado tão tradicional, que é o nosso mercado de autopeças, o nosso mercado de veículos. E seguindo a linha de se transformar, a gente começou lá atrás, sempre inovando, começamos com o Rafa, passamos pelo Mercado Livre e hoje a gente já está num nível de reduzir papel e automatizar muito das nossas tarefas. Então, aproximadamente 30% do que a gente agenda nas oficinas, por exemplo, hoje já é feito por um robô, por um envio automático da plataforma do Rafa. Mais uma prova de uma cultura inovadora que a gente está implementando aqui. A gente também, toda a nossa parte de recrutamento e seleção, ela é online, aqueles papéis, aqueles currículos, inúmeros currículos, busca o currículo na base, cadê o meu banco de currículos? Hoje ele é todo digital, então a gente começou inovando e o mais importante, como eu te disse, não são as pequenas coisas que a gente faz, e sim a cultura que essas pequenas coisas precisam trazer para o nosso negócio. E ela precisa acontecer em todos os âmbitos, porque a inovação, ela não é um sistema novo. O mecânico meu, ele pode ser inovador a partir do momento que ele propõe uma mudança da impressora que está na oficina. Isso é inovar, isso é transformar. E a gente veio num ambiente de inovação e é com muita responsabilidade que a gente precisa tocar, porque a gente não vai escolher onde é que o cliente vai comprar. A gente tem que estar preparado para vender para ele aonde ele quer comprar. E a evolução do nosso cliente, ela é muito rápida. Normalmente, ela acontece numa velocidade muito mais rápida do que as empresas podem acompanhar. Então, nós não podemos cair no erro ou se enganar de achar que o nosso cliente é diferente do cliente que pede um iFood, que assiste um Netflix, que pede um carro, que pede um Uber, que faz uma transferência bancária extremamente rápida e simples.
E esse cara, a hora que ele for conviver na nossa empresa, ele também precisa ter uma experiência adequada e memorável, que é uma das nossas premissas dentro da nossa missão. Então, a gente começou essa transformação. Hoje a gente já está indo para uma análise de dados, estamos indo para uma análise preditiva, de tentar prever o futuro, de tentar imaginar o comportamento do cliente, como que ele vai se comportar, se ele está querendo me deixar, o que eu preciso fazer, que nada mais é o que todas essas plataformas fazem conosco, né? É o famoso cupomzinho de desconto. Volta aqui, por que você parou de comprar? Por que você parou de pedir? Isso nada mais é do que uma das grandes formas de se transformar digitalmente. Então, nós estamos passando por um período bem bacana na empresa. Como eu te disse, eu sou a 4ª geração e a transformação está acontecendo de dentro para fora, e o nosso desafio diariamente é tentar acompanhar a velocidade desse consumidor que, pela pandemia, aumentou muito digitalmente, e a forma de comprar e se relacionar com as empresas. Então, é um pouquinho do nosso case aí. Internamente, a operação ela é muito mais complicada do que quando se vê a obra pronta, né? Normalmente, Ô, Ricardo, rapidinho, só te cortando, fala quantos funcionários e quantas lojas vocês têm. Hoje, eu brinco que a gente é um transatlântico. O que a gente está fazendo é soltar alguns jet skis um pouquinho mais ágeis, mas hoje a gente tem 8 lojas, 9 lojas em 8 cidades e 420 colaboradores no grupo inteiro. E, como eu te disse, sem cultura, esses outros 419 colaboradores que a gente tem aqui, se eles não estiverem na mesma página, na mesma cultura, dificilmente as coisas vão acontecer. Cara, muito bom, Ricardo, muito bom. Assim, eu sou um cara orgulhoso da nossa cidade. Cara, eu adoro isso aqui, eu adoro ver os cases de sucesso, adoro ver a perenidade das marcas. Eu sei que vocês vieram de um mercado que era, não digo regulado, mas vocês tinham uma área de atuação que era só de vocês, né? Então, ou seja, tudo isso, a coisa vai mudando, né? As pessoas antes não... Hoje você tem o próprio concorrente, o cara pode comprar no site do fabricante. Então, tudo isso que você está falando são insights que vão mostrando para as pessoas que é necessário a gente entrar nessa transformação. O cara que se propõe a ser empresário hoje, né, abrir as portas, atender os clientes, ele precisa passar por todas essas mudanças. E você colocou pontos importantíssimos, né? O usuário está querendo uma experiência diferente hoje. Está todo mundo entregando uma experiência diferente. Então, quando ele vai na loja, sem contar que ele já chega lá muito mais instruído do que ele ia antes, né? Hoje, o vendedor ele espreme ele. A gente tem um dado, há 4 anos, as pessoas, antes de comprar um carro, elas visitavam talvez a mesma loja mais de uma vez, mas elas faziam 6 visitas antes de adquirir um carro. E os dados de hoje, em média, é 1,6. O que ele faz é pesquisar antes digitalmente, e ele vem muito mais seguro da sua decisão. Então, não é que ele parou de visitar, né? Ele só mudou o canal, ele não visita fisicamente mais, mas ele visita digitalmente, e aí sim que ele destina para a loja. E aí negociando com o seu vendedor com uma máquina de vendas na mão, né? Pô, mas você está pagando tanto no meu carro, mas eu acho esse carro que tem não sei quantos carros anunciados com um preço médio muito diferente do que você está falando. Enfim, cara, eu assim, fico feliz mesmo, fico orgulhoso, né, de saber. Eu fiquei impressionado quando você me falou dos números da Altos no Mercado Livre, né? Fico assim, achei muito legal.
porque mostra, cara, que dá para fazer, né? Tem custo para vender lá? Cara, tem, mas esses caras têm uma vitrine, esses caras têm uma oportunidade de tocar nos clientes que talvez a gente não teria. Então, na hora que a gente faz conta, às vezes vale a pena pagar o que eles nos cobram para que a gente possa ter toda essa esteira de venda, né? Então, para o pequeno, começar no marketplace pode ser o caminho mais rápido para ele conseguir ter exposição nos seus negócios. Ah, mas tem muito concorrente lá. Então faz alguma coisa diferente. Ou vamos falar em foco, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho com a Vanessa. Para de mais legal, todo cantelado, né? Direciona o seu negócio. E o mais legal, Robson, que muita gente nos questiona é em relação à concorrência que pode existir no seu mercado físico. O que aconteceu conosco foi que a gente ganhou um mercado que a gente não atuava de forma alguma na pessoa física. A gente tem um atacado de peças para um B2B também, mas o cara pessoa física da Bahia, do Nordeste ou do Sul, ele não me comprava. E o cara que já comprava de mim, ele continuou comprando de mim. Claro que às vezes ele migrou pro Mercado Livre, mas o cara que gosta de vir no balcão, tomar meu cafezinho, bater um papo com o vendedor, esse cara ainda está comigo, o cara da minha oficina ainda está comigo. Então, os canais convivem de forma muito harmoniosa. E aí a gente ganhou o mercado, a gente não dividiu o mercado, a gente foi para outra pizza, a gente não cortou ela em maiores pedaços. E o Mercado Livre, para nós, que é a questão de ótica, a gente vinha flertando em entrar para vender há uns 2 anos antes de começar. E a coisa só deu certo a hora que a gente sentou e, de fato, falou, nós vamos vender por esse canal. Então, acho que o Samuel colocou que mais importante do que fazer é acreditar no que está sendo feito, porque dá muito trabalho, a operação é difícil, mas é preciso de muita crença e depois as coisas começam a acontecer. Muito bom, cara. As coisas vão se conectando, né? Fala, Samuel. Uma colocação rápida aqui, tá? Da tecnologia, que eu vi aí você falando que a gente chega na loja hoje em dia, né? Hoje em dia é 1.6, o cara já vai decidido no que ele vai comprar, né? Você já parou para pensar aqui, durante toda a existência da humanidade, a questão de vendas, olha a mudança na tecnologia. Quem tinha informação a vida inteira do produto era o vendedor. Ele falava o que era, a gente só tinha que acreditar ou não, porque ele sabia mais. A informação era desbalanceada, o vendedor tinha informação e o consumidor tinha que acreditar, ou acreditava, né? Porque com a tecnologia e o nível de informação e review e detalhamento e pesquisa que a gente tem, esse paradigma mudou. O vendedor não pode ser o mesmo vendedor que ele foi um dia, porque ele não vai falar qualquer coisa e a gente vai acreditar. Ao contrário, agora o papel dele mudou inteirinho. Ele não é aquele cara que dita a regra mais, que dá o conhecimento, que fala do produto como verdade absoluta, né? Hoje em dia ele tem muito mais um trabalho de informar, de explicar, de conscientizar, de dar a experiência de uma forma verdadeira, porque o pessoal sabe o que está indo buscar, do que já foi alguma vez na história da humanidade. Então o papel desse cara mudou inteirinho com uma simples mudança que foi quem tem informação. Olha como hoje em dia, né, o mundo vai mudando assim e olha o tanto de vendedor que a gente não tem no mundo. Tenho certeza que o Ricardo ali deve ter feito um trabalho que pegou as duas épocas, né? A época que vocês tinham informação do produto e agora a época que o cliente tem. E deve ter passado um aperto para fazer essa mudança, né, cara? E como isso faz bem pro mercado, né? Você aumenta a concorrência, as pessoas começam a comparar você e você precisa melhorar. Você precisa melhorar. Algumas pessoas não conseguiram acompanhar, principalmente os vendedores. Em 4, 5 anos, a nossa média de idade em vendedores caiu de quase 50 anos para 35. Então, infelizmente, é o que eu te disse. O mercado precisa acompanhar a velocidade do cliente, né? Você tem toda a razão. Muito bom, Ricardo. Cara, e vou fazer uma confissão aqui, viu? Rafa quase chorou, velho. Que depoimento, entendeu? O Rafa é um cara muito agradecido pela atenção que você dá para ele,
Foi o Rafa que sugeriu o seu nome para trazer aqui, para contar o case. Então você tem um aliado, velho. O Rafa é um cara que tem um respeito muito grande pela sua empresa, por você. Então, pode contar com o cara aqui, viu? O Rafa, quando a gente fizer 100 anos, ele provavelmente vai ser citado, porque foi ele que apertou o interruptor da inovação e da transformação no nosso grupo, viu? Show de bola, show de bola. Ricardo, obrigado mesmo. Obrigado. O resultado da enquete, a gente rodou a enquete aí Olha aí, ó.